Eu vou começar de uma maneira mais genérica para a gente tentar saber primeiro o que é exatamente o toque, né? Já virou uma sigla, né? Que às vezes as pessoas até usam até com bom humor de vez em Uhum. quando, né? Que você já deve ter presenciado isso várias vezes. Exatamente o que é o toque? O TOC é um transtorno obsessivo compulsivo. Então, a pessoa ela apresenta pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos. Os dois estão associados. Então pode ser só, mesmo que a pessoa não faça nada e tenha pensamentos compulsivos, já é considerado toque, então. Sim, mas normalmente apresenta também o comportamento. Então se ela pensa, ela vai fazer. Sim. Geralmente ocorre isso. E que tipo de toque é mais comum, pela experiência de vocês lá no ambulatório? O nosso ambulatório, vou deixar claro, o transtorno do impulso, ele não é um transtorno obsessivo Tá. compulsivo, tá? O ambulatório de vocês é do impulso, mas o impulso não Isso. é um toque, então. O transtorno do impulso não é caracterizado como o toque. Então, normalmente, na minha experiência em consultório, o que apresenta são pessoas com ou lavagem, né? Então, preciso lavar a mão várias vezes, que é o toque de contaminação. A pessoa ela tem uma preocupação excessiva muito com a saúde, pensamentos sobre morte. Então, alguém pode morrer se eu não fizer determinada coisa. Isso aí é o toque. Agora, qual a diferença já que a gente está tocando aqui no assunto do impulso também, qual a diferença do impulso? O que é, o que difere um paciente do outro? O transtorno do impulso não necessariamente tem um pensamento obsessivo, então essa é a diferença, tá? Ele apresenta o comportamento compulsivo, então no caso, a minha equipe é de compras compulsivas, né? Nós temos uma equipe grande, com dependência tecnológica, impulso sexual excessivo, amor patológico, então é uma equipe mais voltada para o comportamento. O amor patológico, no caso, se enquadra no impulso, então. No Isso. impulso. Agora, vamos, sei lá, se a pessoa pensa constantemente, eu preciso comprar isso, se eu não comprar, se eu não comprar, se eu não comprar, vai acontecer alguma coisa. Aí já se enquadra como toque? Também Também não, não. não é caracterizado como toque. Tá? Eu falo que assim, o transtorno do impulso, os pacientes eles relatam, quando eu vi, eu já fiz. Entendi. É É um tudo muito impulso mesmo, como o rápido. nome diz. Um Isso. instinto. Chega a ser um instinto, sei lá, a pessoa vai lá e nem sabe que está fazendo aquilo e já está fazendo. Quando eu vi, entrei no shopping e E comprei. As pessoas comprei, falam isso. gastei, aí depois vem arrependimento, tudo isso. O pensamento é muito rápido, tá? Entendi. Ele não consegue. Já no toque, não. A pessoa ela fica pensando, ela fica com esse sofrimento. Mas pode evoluir de um estado para outro a relação? Por exemplo, pode a pessoa de um impulso passar a ter toque? Ou vice-versa até? Ou são coisas completamente separadas? O que pode acontecer é a pessoa ter os dois, o transtorno do impulso e o toque, E aí tá? como é que faz o tratamento? Quando tem é um caso mais sério aí. Na verdade, a gente chama de comorbidades, né? A pessoa apresenta um transtorno e outros associados, como ansiedade, depressão, toque. Então, na verdade, precisa ser tratado todos os transtornos. Entendi. Deixa eu já fazer aqui primeiras perguntas. Uma delas aqui é da ouvinte aqui, a Marcele Hall, né? Que ela está contando o seguinte aqui pelo Facebook, que ela mandou a pergunta. Ela diz assim, tem uma mania de organização totalmente fora do normal, tipo aquelas que se tem alguma coisa fora do lugar não consegue dormir. Ela pergunta primeiro se isso é considerado toque, né? Porque eu tenho que ter organização, mas isso acaba me atrapalhando e ela complementa. Imagina isso com 2 filhos pequenos, que é uma vida selvagem. Então, o que você diria para ela, para Marcele? Com certeza. Eu imagino que deve ser difícil para ela. E se já chegou ao ponto dela não conseguir dormir e ela precisa organizar, as pessoas sempre querem saber, né, qual é o limite, quando é um normal e quando é um patológico, por exemplo. Eu falo quando a pessoa tem prejuízos, prejuízos sociais, familiares, já é um prejuízo claro, seria interessante ela passar por uma avaliação psiquiátrica, né, para fazer um tratamento tanto psiquiátrico como psicológico. Mas, por exemplo, ela tem como, eu não sei se nem se é a palavra que vocês usam, mas ela tem como reverter isso, ela deixar de ser tão organizada? Através do tratamento, ela consegue, sim, uma boa melhora. No caso, o que ela tem que fazer? Ela tem que relaxar, esquecer um pouco. A pessoa chega a virar o extremo disso aí, quer dizer, vira uma desorganizada ou não se chega tanto? Não, ela não fica desorganizada, Não vai ser uma relaxada. A medicação ela vai auxiliar, né, a trabalhar essa ansiedade dela. E na terapia,
A gente tem muito sucesso com a terapia cognitiva comportamental, que vai trabalhar com essas crenças envolvidas. Então, esses pensamentos dela, o porquê que ela precisa estar sempre tão organizado, tudo muito arrumado, o que isso influi na vida dela. Tá. Renato Xavier está dizendo, ele não diz quais, mas tem algumas manias obsessivas que incomodam amigos e familiares. Ele não está dizendo quais são exatamente, mas qual a melhor forma de neutralizar? O que ele está dizendo é o seguinte, que as pessoas ficam incomodadas com algumas manias dele, ou amigos e familiares. Então o que ele pode fazer para incomodar menos? Ele precisa primeiro saber assim, se essas manias acabam atrapalhando a vida dele, né? E se as pessoas já percebem essas manias, significa que ela está num nível mais avançado. Sim. Então, ele precisaria realmente de uma psicoterapia para auxiliar o pensamento dele, para ver realmente, ele conseguir elaborar todas essas questões, né, que atrapalham o outro, atrapalham a si mesmo, para ele melhorar. Agora, quando a pessoa tem toque, existe uma percepção da parte dela? Ela consegue perceber que ela tem a consciência disso, ou é alguém que percebe e fala para a pessoa? No início, não, ela só acha apenas que é uma mania. Só que ela começa a sofrer as consequências disso. Então, quando ela sofre essas consequências, ela começa a se dar conta que tem alguma coisa errada. Mesmo assim, não admitindo o toque. A Tatiana Ferraz está aqui também, participando da entrevista. Quais são suas manias, Tatiana? Vamos lá, vamos confessar tudo agora. Estava tentando enumerar algumas coisas, mas eu me lembro muito de uma frase dita pela minha sogra, que é portuguesa, que ela fala que mania é pior que louco. Que é melhor você ser louco do que você ter manias. É uma curiosidade, uma frase muito dita lá em Portugal, porque tem algumas manias que são piores, né, do que certas loucuras. Aí a minha pergunta é a seguinte, quer dizer, algumas manias, a pessoa consegue conviver bem com elas. Quer dizer, é quando começa a atrapalhar a vida que se deve procurar ajuda. Se eu tenho mania de lavar a mão ou de verificar os interruptores, isso não me incomoda, é preciso procurar ajuda também? Ou é só quando isso começa de fato a incomodar e incomodar outras pessoas, principalmente? Na verdade, sim. Algumas pessoas têm o hábito, e isso é uma coisa normal, antes de sair de casa, verificar se as luzes estão apagadas, se o gás está desligado, e assim vai. Isso é uma coisa natural, mas realmente, quando atrapalha a vida da pessoa ou de outras pessoas, quando tem o prejuízo, isso é muito importante destacar. Ela precisa procurar ajuda. E fobias? Por exemplo, eu estava pensando, Raíssa, você perguntou das minhas manias, eu tenho muito medo de barata, né? Eu e, enfim, 90% da população. Feminina, principalmente. Feminina, principalmente. E uma mania de, principalmente em época de calor, em qualquer lugar que você entre e acenda a luz, olhar em todos os cantos para ver se tem alguma, né? Para que ela não te surpreenda. Isso não pode ser considerado um toque? As fobias não são consideradas um toque, na verdade fazem parte de outro espectro, né, de ansiedade generalizada. Mas a pessoa, se ela fica, né, se ela não dorme, se ela entra no ambiente e não consegue conviver, conversar com outras pessoas, pensando só na barata, na verdade, é a questão da fobia, ela precisa também procurar tratamento. E quando a gente tem mães com filhos pequenos e que têm manias e passam essas manias para os filhos, quer dizer, uma mania de superproteção, ou aquela mania que não pode deixar tocar em nada porque vai pegar doença, ou sei lá, a chupeta cai no chão e joga a chupeta no lixo, porque isso também pode ser prejudicial? Sim, as manias, né, na verdade, a gente trabalha com a terapia cognitiva, a gente trabalha as crenças desses pacientes. E, normalmente, existem comportamentos aprendidos, tá? Então, eu vou fazer... Eu estava dando um exemplo aqui nos bastidores. Eu não posso... Minha mãe me ensinou que eu tenho que desvirar o chinelo, porque senão ela pode morrer. Ai, que horror. E aí isso existe mesmo? Existe. Opa. O chinelo virado? É. Eu já ouvi começa a ouvir algumas coisas que são crenças, né? Bom, me interrompi. Então, na verdade, todas são crenças, né? Então, a gente trabalha nessas crenças dos pacientes. Porque está envolvido os pensamentos, a pessoa precisa efetuar esse comportamento para ser considerado, né, o transtorno obsessivo-compulsivo, entre outras características. Então, isso geralmente pode ser passado, sim, de pais para os filhos. Então, a pessoa precisa ficar atenta e perceber em determinado momento que, assim, não faz sentido, né, o chinelo virado com a morte da mãe. Uhum. Bom, a gente vê, por exemplo, no mundo artístico a gente ouve falar de tanta coisa. Se fala muito do Roberto Carlos, por exemplo,
que ele teria manias, mas que ele não gosta de usar marrom, por exemplo. Acha que isso traz algum problema. Ele gosta de usar branco ou azul, se não me engano. Eu não estou falando especificamente dele, porque acho que você teria que conhecê-lo como paciente para falar sobre ele. Mas a pessoa que tem isso, puxa, eu não gosto do marrom porque pode me acontecer alguma coisa. É algo a se preocupar com isso? Se eu não estou enganado, ele já falou, inclusive, que apresenta o toque. Ele falou, ele em entrevista ele já falou, né? Ele mesmo. Ele já falou. Então, isso é apenas uma das características, né? Claro que ele acabou, as pessoas começaram a perceber e ele acabou expondo isso. Pode ter outras coisas, mas às vezes a pessoa tem essas superstições, sim, relacionadas ao toque. O Zé Eduardo do Jardim Paulista, acho que é um pouco do que a gente já está falando aqui, mas ele está perguntando a diferença entre toque e mania, como é que dá para perceber. Então é isso, a mania não prejudica o dia a dia da pessoa, é isso? Basicamente é isso, não prejudica a vida da pessoa. Isso, na verdade, assim, são coisas e casos leves. Então, a pessoa, como eu comentei, a pessoa tem o hábito de checar a porta, né? Então, eu tranquei uma vez, chequei, e às vezes eu posso estar pensando em outra coisa e falar, será que eu chequei mesmo? E volto. Mas se a pessoa repete esse comportamento várias vezes, né? Toda vez que vai sair de casa, ela precisa ficar atenta. Então... Aliás, tem um filme que agora eu tô me lembrando, né? Você falou aí do fechar a porta várias vezes, o Melhor é Impossível, né? Isso. Que é um filme com o Jack Nicholson e a Helen Hunt, né? Para quem não assistiu, o filme já é antigo até, né? Isso. Mas ele tem lá, ele tranca a porta várias vezes, ele anda, na hora que ele anda na rua, ele pisa só eu não me lembro agora se é no piso de cor escura, ele pisa no de cor escura, né? Se não me engano, uma coisa assim. E aí no final do filme, para quem não assistiu o filme, já vamos contar o fim do filme. Dá a entender que tem uma cena lá que ele vai, acho que uma padaria com ela ao amanhecer, e aí ele esquece de pisar naquele piso que ele está acostumado a pisar. É como se o filme estivesse dizendo, olha, agora que ele está amando, parece que o toque dele... Pode acontecer isso, como aconteceu no filme, ou o filme é só ficção mesmo? Na verdade a pessoa ela fica muito focada nas suas crenças, né? E acaba deixando os prejuízos que eu comentei, são prejuízos sociais, ela acaba não tendo contato com outras pessoas, não está associado. Bom, então se eu começar a sair, eu vou diminuir o toque. Não. Mas os prejuízos da pessoa realmente é no trabalho, ela não consegue se concentrar porque fica pensando nas suas manias, enfim. E é importante perceber isso. As pessoas elas deixam de sair, deixam de fazer determinadas coisas por causa do toque. Outra pergunta aqui, Ana Clara de Mogi das Cruzes, chamar a atenção da pessoa quando ela está fazendo uma ação repetitiva é benéfico? E aí? Ela está apelando quando a pessoa está de fora observando. Chama atenção, o que faz? É importante conversar com a pessoa, né? Não brigar, chamar atenção no sentido para ela prestar atenção no que ela está fazendo. Então, eu até, principalmente com adolescentes, eu sempre trabalho com a família. Eu peço para os pais auxiliar nesse processo, mostrar para ele, falar, olha, presta atenção. A pessoa, tá, para mudar, né? Porque a gente tem várias estratégias para a pessoa conseguir lidar com isso e mudar esse comportamento também. Quer dizer, o toque pode se desenvolver até na adolescência, na infância também pode? Na adolescência, sim, na infância é um pouco complicado a gente avaliar, mas é sempre importante fazer uma avaliação com um especialista, né? Então, procurar um psiquiatra infantil. Lá no HC mesmo, vocês têm casos, então, de adolescentes que vocês cuidam também ou não? No nosso ambulatório não atendemos adolescentes, mas tem a área da família, da infantil. Que aí atende.